E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Moacir Moda, eu sou programador há mais ou menos uns 10 anos e eu sou líder técnico da Codivance. Hoje eu vou falar sobre um tema acho que diferente, né? Você sabe o que é um Dev Pro? Você já ouviu falar no termo Dev Pro? Eu tenho quase certeza que não, porque a gente acabou de criar esse termo, né? Quando eu falo a gente, eu falo eu e o meu amigo Renzo, né? Para quem não conhece o Renzo, eu recomendo conhecer. Segue ele no Twitter, eu deixei o link aqui embaixo na descrição. O que é um Dev Pro? Um Dev Pro ele é um tipo bem específico de programador, tá? Antes de falar o que é, né? Eu vou falar um pouco sobre como que surgiu esse termo, né? Em 2017, fim de 2017, começo de 2018, eu fiz o curso do meu amigo Henrique Bastos, o Welcome to the Jungle. Já citei aqui várias vezes, sempre recomendo. E lá, além do curso, eu conheci uma galera assim fenomenal e pessoas que são meus amigos pessoais hoje em dia, né? E é muito engraçado porque o que ficou desse curso realmente é a rede, é a turma, né? É o pessoal que a gente conheceu. A gente sempre está falando, todo dia a gente fala no Telegram, volta e meia a gente faz um ball, que é o Boteco Online, em que a gente se reúne para falar sobre diversos assuntos. Nos eventos de programação ou em qualquer encontro que a gente decida se reunir, a gente tá junto discutindo, né? E os assuntos são os mais variados possíveis. A gente fala sobre carreira, sobre problemas pessoais, sobre gestão financeira pessoal, gestão financeira como profissional. A gente fala sobre filosofia, sobre psicologia. De vez em quando a gente fala sobre programação também, né? Mas enfim, os assuntos são vários e assim, uma coisa que tem em comum nessa turma é a forma de se posicionar perante ao mundo, né? A forma de se posicionar profissionalmente perante ao mundo, né? Foi lá com essa turma que eu aprendi sobre geração de valor, sobre servir o próximo, a importância de você fazer um trabalho bem feito, de você colaborar com quem está à sua volta, né? Então foi com essa turma que eu aprendi a me tornar um profissional melhor, né? O Renzo tem o curso dele, né? O Python Pro, recomendo fazer. Tem o módulo Python Birds que é aberto. Recomendo para quem não conhece sobre programação, para quem já conhece um pouco também, acho que vale a pena fazer. O curso do Python Pro tem muitos membros que também estão no grupo do Welcome to the Jungle, né? Então assim, você vê que as ideias começam a se espalharem, né? Fica ali naquela turma. Quando eu vou para outros ambientes, eu sinto falta dos debates que a gente tem, tanto no grupo do Welcome to the Jungle quanto no grupo do Python Pro. E aí, quando eu vou para o resto do mercado, né, quando eu vou para outros ambientes, eu vejo que a grande maioria das pessoas não tem essa clareza de conceitos que a gente tem nesses grupos, né? E eu sinto falta de discutir isso. A grande maioria das pessoas estão espalhadas pelo Brasil, né, até por outros países. Então, assim, no dia a dia, pessoalmente, eu sinto falta de ter esse tipo de discussão, né? E aí, sentado, conversando com o Renzo outro dia, né, eu compartilhei essa carência que eu tenho de conhecer mais pessoas assim, né, fora da caixa. E o Renzo também compartilhava dessa carência. E aí a gente conversando e falou, porra, eu tô começando a produzir conteúdo, tô gostando de produzir conteúdo, o Renzo também já produz conteúdo, ele tem o podcast dele. Ele falou, pô, vamos fazer um podcast junto então, né? E aí a gente resolveu fazer um podcast que se chama Dev Pro. É tentar trazer esses assuntos para uma plataforma pública. O Henrique fala bastante sobre esses assuntos no canal dele, nas lives dele. Ele levou alguns assuntos desse para o podcast dele, que é o Curto Circuito, mas a gente sentiu falta de mais pessoas falando sobre isso, né? A gente tem outros podcasts como inspiração, que é o Geração de Valor, Dominando um Jogo, é um podcast de marketing muito bom também, que acho que tem mais ou menos a pegada do que a gente sentia falta para programadores.
A gente tem podcasts muito bons que falam sobre programação, o hipsters.tech, o Dev na Estrada, mas eu acho que eles falam mais pelo lado técnico, a gente quer falar mais pelo lado da carreira, né? Então, sobre o que a gente vai falar nesse podcast? Basicamente, sobre dois assuntos, que é empreendedorismo e geração de valor. O que é empreendedorismo? Se você acha que empreendedorismo é abrir uma empresa, isso não é empreendedorismo, isso é se tornar um empresário. Empreendedorismo não tem necessariamente a ver com abrir empresa, com se tornar um empresário, com se tornar um patrão. Não. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é ter uma visão aguçada sobre os problemas dos próximos, sobre o problema do próximo e tentar achar uma forma de resolver esses problemas, de agir para resolver esses problemas. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Abrir uma empresa é uma dessas maneiras, mas não necessariamente é a única. Você pode empreender dentro de uma outra empresa, você pode empreender na igreja, por exemplo, você pode empreender na sua comunidade, no seu condomínio. Empreendedorismo tem muito mais a ver com arregaçar a manga e meter a mão na massa para resolver um problema do que necessariamente abrir empresa, ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. E geração de valor, né? O que é geração de valor? Se você já ouviu falar nesse termo, provavelmente você conhece o Flávio Augusto, né? O cara é fudido, o cara veio do zero, se tornou um bilionário, dono de time de futebol, dono de escola de inglês, uma rede gigante de escola de inglês. Sim, não tem o que falar do cara. Recomendo, inclusive. E ele criou esse perfil Geração de Valor, né, que é um perfil nas redes sociais, virou um podcast, um canal no YouTube, em que ele fala o que é gerar valor. Gerar valor é focar no que é importante para o próximo. Então, quando você está gerando valor para uma pessoa, você está focando no que é importante para ela. Quando a gente está falando de resolver uma demanda, a gente está resolvendo um problema para essa pessoa. Então, o que é importante para o seu cliente? O que é importante para o seu familiar, para o seu amigo? Enfim, o que é importante para o próximo? No nosso caso, o importante para o nosso cliente, por exemplo, é conseguir usar um sistema que resolva os problemas dele, é ter um sistema que resolva os problemas dele, é ter as suas tarefas repetitivas automatizadas para que ele possa focar o tempo dele melhor em outras tarefas. Gerar valor não é escrever software, gerar valor é resolver problema através ou não de software, né? Então eu resolvi falar desses dois termos porque um Dev Pro necessariamente empreende e gera valor para o seu cliente. Então, beleza, eu já falei para você o que é um Dev Pro, agora por que ser um Dev Pro, né? Por que eu tenho que seguir esse monte de maluquice que você está falando, Moacir? Cara, na minha opinião, é uma questão de honra, de senso, de reciprocidade com o mundo, né? Quando você se preocupa genuinamente em resolver o problema do próximo, em empreender para resolver o problema do próximo, em gerar valor, e isso gera uma onda positiva na cadeia, né? Então, você resolveu o problema do seu cliente automatizando um processo, ele vai poder focar o tempo dele melhor em resolver o problema do cliente dele. O cliente dele com o problema resolvido vai poder ter mais tempo para poder resolver o problema, então você entende como é um efeito dominó. Então assim, você no longo prazo você vai estar contribuindo para uma cadeia de prosperidade e isso volta para você, porque quando você resolve o problema de outra pessoa, a pessoa vai ficar grata por você, ela vai sentir um sentimento de gratidão por você. E esse sentimento de gratidão, ele desperta também um sentimento de reciprocidade. Então essa pessoa vai querer te remunerar bem. Você como um bom profissional vai ser melhor remunerado. Você como um bom profissional vai ser indicado porque você resolveu o problema dessa pessoa. Então se você resolveu o problema de uma pessoa, você pode resolver o problema de outra pessoa também. Então, além de você gerar valor em toda a cadeia, essa geração de valor volta para você. Então você está ativamente criando um ambiente próspero, onde você
e todos à sua volta vão prosperar também. É meio que matemático isso, você consegue entender? Bom, e acho que a última pergunta que fica é: como eu me torno um Dev Pro? E cara, é simples, é só ouvir o nosso podcast. O link vai estar aqui embaixo, você é o nosso convidado. Eu vou ficar muito feliz que você venha ouvir nosso podcast. O objetivo desse canal, como o objetivo do podcast, como os objetivos do Renzo produzir conteúdo, são os mesmos, é gerar valor para você. Dá uma olhada lá no nosso canal, no YouTube, o podcast vai ser publicado em áudio e em vídeo. No YouTube é Dev Profissional e no podcast é Dev Pro. Os links estão todos aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz se você nos acompanhar em mais essa nova empreitada. Muito obrigado pelo seu tempo. Deixe o seu comentário aqui embaixo falando sobre o assunto, falando sobre o podcast, o que você achou sobre o primeiro episódio. E deixa sugestão de pauta para mim também, porque eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, porque esse é um canal de via dupla. Eu não quero só falar, eu quero falar e quero ouvir o que você tem a dizer também. Tá bom? Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.